Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar testando a folha multitécnicas da linha Graduate da Canson. Essa folha aqui que eu tô testando, se você está se perguntando que folha é essa, é porque provavelmente você não viu o meu último vídeo. Eu vou estar deixando o link nos cards da playlist também, que eu vou testar a série inteira aqui da Graduate. Essa folha aqui, ela tem 200 de gramatura. Primeiro ponto aí que eu já vou falar aqui é que é uma gramatura muito boa, curti muito isso, porque normalmente as gramaturas são 180. E para quem não sabe, a gramatura vai influenciar na espessura da sua folha. E quanto maior é essa gramatura, mais camada ela vai suportar. E o legal aqui dessa folha é que ela suporta várias técnicas, como o próprio nome já diz, é multitécnicas. Ou seja, aqui no catálogo ó, já diz, ela é voltada para lápis, aquarela, tinta acrílica e marcadores. Eu utilizei aqui nesse desenho marcador lápis, que é o que normalmente eu uso sempre nos meus desenhos. Vocês podem ver aí que eu usei a Copic de base na pele das duas personagens, da Maki e da Nobara. E eu também usei marcador da Cis Graphite Duo, ou seja, usei também várias marcas de lápis de cor, usei Faber-Castell, Giotto, usei também um policromo que eu tenho aqui da Faber, usei o Super Soft. Ela é levemente texturada, ela é um pouco granulada assim, ela não é lisa, tipo uma Bristol, porém é um tipo de folha perfeita para você que usa lápis macio juntamente com rígido, né, que é o que eu normalmente uso. Ele pega muito bem o Super Soft e fica bem uniforme a pintura. Agora, se você só usa lápis rígido, aí vai dar um pouquinho mais de problema pelo fato dela ser granulada. Agora, se você tiver aí um lápis macio, vai ajudar demais e vai ficar com uma pintura bem uniforme. Ela mistura muito bem as cores, ela fica com uma saturação ótima. E, normalmente, o Super Soft, ele é meio opaco e nessa folha ele não ficou tanto assim. Ele ficou com a cor bem viva, eu gostei muito disso. E eu consegui reforçar a sombra ali por cima sem nenhuma dificuldade, voltando com um lápis mais escuro em cima do claro. Que eu fiz isso ali na sombra com o salmão para dar uma saturação melhor para minha pintura. Isso já é uma dica aí para vocês, que você pode voltar ali na sombra, voltar uma cor ali para dar uma saturação maior para sua pintura. Por exemplo, ali na pele que eu usei o salmão. E só um ponto negativo ali que eu achei foi no tom de laranja, quando eu passei ali o marrom. Vocês podem ver na roupa da Nobara que eu passei o marrom na base. Eu passei o laranja e ainda deu para ver um granuladinho do marrom ali depois que eu passei as camadas. Na gravação não dá pra ver muito bem, mas se eu pegar o desenho na mão dá pra ver. Mas isso aconteceu ali no marrom. Os outros tons foi muito de boa. E pra quem tá se perguntando, o bloco vem com 20 folhas e tem o A4 e o A3 também. Se você gosta de fazer desenhos grandes, fica incrível. Imagina um desenho desse daí numa A3. Ia ser muito legal pra fazer tipo um quadro. Essa folha aí, ela é por volta de uma A5, que facilita bastante, porque eu consegui terminar o desenho mais rápido aí pra postar os vídeos pra vocês. E outra coisa que eu gostei bastante também, nem a questão de resultado, é quando eu tô fazendo mesmo. Eu achei muito satisfatório, porque você não precisa ficar fazendo um monte de camada tipo indo e voltando pra deixar ela bem saturada, porque ela absorve bem o lápis e fica com uma saturação muito boa, como eu disse antes. E eu gostei muito do resultado misturando o Eco Escolar com o Super Soft, que foi o que eu mais usei ali, ó, principalmente ali na roupa da Nobara. Então a dica aí pra vocês também é você misturar lápis rígido com macio, a pintura vai ficar bem melhor. Se você tiver várias marcas, mistura, porque vai ser muito bom pra você. Eu normalmente faço a seguinte coisa, eu uso o rígido na sombra e os macios eu uso pra fazer os tons mais claros e pra fazer mais a base, já que eles ficam mais uniformes e também misturam-se melhor. Isso aí também é de gosto, às vezes se você prefere lápis rígido ou macio. Também comentem qual lápis que vocês preferem, se é macio ou rígido. Eu prefiro mais o lápis macio. Eu acho mais fácil de colorir com ele, não precisa de tanto esforço, por causa de ficar com espaço branco. E também que eu acho ele melhor para se trabalhar, é mais satisfatório do que o lápis rígido. Se você é iniciante, vai ser uma excelente opção você estar adquirindo essa folha, porque você já vai começar bem. Então, se você usa aqui alguma dessas técnicas, se você for misturar marcador, lápis de cor, aquarela, tinta acrílica e etc. Ali eu coloquei uma fitinha para não passar aí pro nome da canção, só que eu usei uma fita aqui que não é aquela azulzinha própria para desenho, sabe? Eu fui usar uma fitinha que eu tenho aqui, eu não sei que fita que é essa, é uma branca, acho que é aquelas comuns, sabe, que você compra. E ela rasgou a folha, e infelizmente, olha que essa folha aí, ela é bem resistente. Então uma dica aí pra vocês que desenham, cuidado, se você for colocar essa fita, compra azul mesmo, porque rasurou ali, puxou um pouco da folha. Ainda bem que eu não tava desenhando naquela parte. E também agora eu vou falar sobre a line art, né? Normalmente eu não gravo a line art, mas eu resolvi gravar esse desenho. Foi um pouco difícil, porque normalmente quando eu vou fazer a line, eu viro bastante a folha, daí eu tive que fazer com ela grudada mesmo. Mas deu super bom. Eu uso
a Bic Cristal preta pra fazer as line arts, eu não uso nanquim. E vou falar aqui, pra fazer line art pegou super bem em cima do lápis de cor. Eu tive a impressão que ela absorveu bastante a caneta e ficou com um tom mais escuro. E ficou com uma saturação muito legal. Eu vou estar mostrando o desenho aí mais de perto pra vocês verem. Mas galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o desenho passando aí na tela, pra quem quiser ver também tá o Instagram meu, aí o link na descrição, pra você ver esse desenho finalizado. Vejo vocês nos próximos vídeos.